Processo 00013-3564-2020, 509-0892. Reclamante, Rogéria Delone. Reclamado, empresa Purifica Essências, microempresa, com seu preposto, senhor Anderson. Feito o pregão, presente as partes, passo agora para a primeira tentativa de conciliação. A reclamante tem interesse na proposta de conciliação? Sim, Excelência. A reclamante tem interesse em acordo. Reclamada tem interesse em conciliação? Sim, Excelência. E a parte reclamada oferece um acordo apenas em relação à verba de indenização pela reintegração, no valor de R$ 7.000. E será, durante a estabilidade provisória, serão pagos todos os seus vencimentos mensais. Reclamante? Excelência, a reclamante recusa a proposta de acordo oferecida pelo reclamado e, como contraproposta, requer o valor de R$ 10.000 somente a título de indenização e pela reintegração. Reclamada? Excelência, a parte reclamada recusa o valor requerido e, como contraproposta, oferece o valor de R$ 8.000, sendo pago R$ 2.000 agora no ato da audiência, e os outros R$ 6.000 serão divididos em 6 parcelas de R$ 1.000 cada. E continuaremos a pagar, durante a estabilidade, todos os vencimentos da requerente. Reclamante? Excelência, a reclamante concorda com a proposta, de acordo oferecida somente ratificando, que diz respeito à indenização pela reintegração e o salário durante a sua estabilidade provisória. Os demais pedidos deverão ser instruídos. Bem, não vislumbrando nenhum prejuízo para a parte do trabalhador e atendendo ao princípio da continuidade da empresa, homologo o presente acordo. Será pago o valor de reintegração no valor de R$ 8.000, sendo que a primeira parcela de R$ 2.000 serão pagos neste ato, no dia 9/5/2020, mês de maio, e o restante das 6 parcelas serão pagas no valor de R$ 1.000 cada, até o dia 9 de cada mês. Em relação aos demais pleitos, se instruirá o processo. Realizada a primeira tentativa de conciliação, passo agora para a oitiva do reclamante. Reclamada tem interesse em fazer a oitiva da reclamante? Sim, Excelência. Primeiramente, gostaria de saber da parte reclamada se ela poderia esclarecer por quanto tempo laborou na empresa. Parte reclamante, por quanto tempo a senhora trabalhou na empresa? Um pouco mais de 5 anos. E a reclamante trabalhou pouco mais de 5 anos. Qual foi o tempo total na empresa durante que trabalhou na função de auxiliar de produção, Excelência? Qual o tempo total que a senhora trabalhou na empresa com a função de auxiliar de produção? Bom, o meu tempo total na empresa foi de 5 anos, mas o meu primeiro ano foi como auxiliar de serviços gerais. Eu fazia tudo o que o meu patrão me dizia para fazer. Nos outros 4 anos, eu já fiquei com uma função específica, que foi a de auxiliar de produção no setor de álcool em gel. E a reclamante trabalhou um tempo total na empresa, num tempo de 5 anos. Iniciou com a função de serviços gerais, trabalhou por 1 ano, e os últimos 4 anos e meio trabalhou como auxiliar de produção no setor de álcool em gel. Excelência, a reclamante pode informar o salário que recebia quando exercia a função de auxiliar de produção? A senhora pode informar qual salário a senhora recebia na função de auxiliar de produção na empresa? Como auxiliar de produção, eu recebia um salário mínimo, mas quando eu trabalhei também como auxiliar de serviços gerais, também era um salário mínimo. A reclamante recebia um salário mínimo quando trabalhou na função de serviços gerais, bem como também na uma outra função, como auxiliar de produção, ganhava também o mesmo salário mínimo.
Excelência, por fim, a parte reclamada gostaria de esclarecer um ponto. Tendo em vista que a empresa acionada possui um sério sistema de controle de produção que diz respeito à quantidade e qualidade dos produtos, com isso, a reclamante pode nos esclarecer se no seu registro de controle consta que ela tinha a mesma produção dos outros funcionários do setor? Eu vou indeferir a sua pergunta, advogado da reclamada, porque eu acredito que seja uma pergunta bem técnica, né, que está além da capacidade da testemunha. Por isso, indefiro a pergunta. Certo, Excelência. Não obstante o indeferimento, a parte reclamada requer um prazo justo para juntar aos autos o referido registro de produção. Referido prazo pleiteado. A reclamante poderia nos informar quando teve conhecimento da sua gravidez? Senhora reclamante, a senhora pode nos informar a partir de quando a senhora teve conhecimento ou passou a saber que estava grávida? Quando eu fui realizar os exames demissionais, eu já aproveitei a oportunidade para fazer os meus exames de rotina. E dentro desses exames, no exame ginecológico, no que utilizava imagens, o médico constatou que eu estava com 8 semanas de gestação. Então, até então eu não sabia que eu estava grávida e eu descobri durante os exames mesmo de rotina que eu fiz juntamente com os da empresa, né, que são obrigatórios. A reclamada afirma que passou a saber que estava grávida quando foi realizar os exames demissionais. A mesma aproveitou para fazer uns check-ups, exames de imagem, de rotina ginecológica, e na ocasião o médico informou que a mesma estava aproximadamente com 8 semanas de gestação. A advogada da reclamada tem mais alguma pergunta? Não, Excelência, eu me dou por satisfeita. A advogada da reclamante tem mais alguma pergunta a ser feita? Sim, Excelência. A reclamante poderia confirmar o período exato que trabalhou na empresa? Senhora reclamante, a senhora pode confirmar qual o período exato em que trabalhou na empresa? Eu trabalhei no período de 1º de abril de 2015 e saí no dia 30 de abril de 2020. A reclamada laborou na empresa no período mês de abril, dia 1º de 2015, ao dia 30, mês de abril de 2020. Você poderia me informar a função que você exercia? Qual a função que a senhora exercia na empresa? Bom, eu comecei como auxiliar de serviços gerais e prestava todo o tipo de serviço que o meu patrão solicitava. E depois de um tempo que eu passei para a função de auxiliar de produção no setor de álcool em gel. No setor, nós trabalhávamos em 4, no total de 5 em um grupo, eu e mais 4 pessoas. A reclamante começou na empresa a trabalhar como auxiliar de serviços gerais, fazia tudo o que o chefe ordenava. Logo após, passou a trabalhar em outra função mais específica, como auxiliar de produção, laborava ela mais 4 pessoas no setor da produção de álcool em gel. Durante que você laborou como auxiliar de produção, foi fornecido algum equipamento de proteção individual? Não, nós não utilizávamos nenhum tipo de equipamento durante o trabalho. A reclamante afirma que não havia equipamento de proteção individual, não havia nenhum tipo de equipamento durante seu trabalho.
Você confirma que trabalhou junto com o colega, o senhor Raimundo Nonato, e que desempenhou as mesmas funções, que cumpriu na mesma meta? A Sim, senhora como eu reclamante confirma que laborou ao lado do seu Raimundo Nonato, desempenhava as mesmas funções e cumpriu as mesmas metas? Sim, nós trabalhávamos, como eu falei, num grupo de 5 pessoas e o seu Raimundo, ele fazia parte do meu grupo. Então, nós trabalhávamos juntos, cumpríamos as metas que a empresa colocava e tínhamos ali um convívio diário. A reclamante afirma que sim, trabalhava com o funcionário do seu Raimundo Nonato. Ela, mais 4 pessoas, trabalhavam na mesma função, batiam as mesmas metas, né? E tinham convívio diário na empresa. A reclamante poderia confirmar o valor que ele recebia durante o tempo em que trabalhou como auxiliar de produção? Eu recebia um salário mínimo. A reclamante recebia um salário mínimo. Você tem conhecimento que o senhor Raimundo Nonato recebia salário superior ao seu? A senhora tinha conhecimento que o seu Raimundo Nonato recebia um valor, uma remuneração superior ao seu? Sabia sim, porque, como eu falei, nós trabalhávamos em grupo e certo dia, em uma conversa do dia a dia mesmo, ele chegou a comentar que ele recebia o valor de R$ 1.500. Então, os outros 4, contando comigo, nós sempre recebemos um salário mínimo, né? Então, na hora, sim, a gente ficou até com receio, né? Não falamos nada, não questionamos nada ao nosso patrão, por medo também de prejudicar ele, né? De expor o quanto que ele recebia, mas a gente tinha, sim, conhecimento e todos nós recebíamos o salário mínimo, só ele que recebia esse valor de R$ 1.500 no nosso grupo. A reclamante afirma que conhecia, sim, o valor que o seu colega funcionário Raimundo Nonato recebia, ficou sabendo através de uma conversa informal do dia a dia na empresa. Esse valor do seu Raimundo Nonato seria no valor de R$ 1.500, em comparação ao seu, de um salário mínimo. E os outros colegas também, como ficaram sabendo, ficaram com medo de prejudicá-lo em algum momento, não era a intenção. Meritíssima, me dou por satisfeito. O advogado reclamado, tem mais perguntas? Excelência, não tenho mais perguntas. Só quero esclarecer um ponto. Embora a reclamante tenha afirmado que trabalha no setor sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, tipo máscara, óculos, luvas, eu tenho que falar que a empresa Purifique, ela é uma empresa séria, excelência, que cumpre com todas as normas de segurança. Sendo assim, ela oferece e distribui EPIs e EPCs para todos os seus colaboradores. A empresa tem registro onde consta dia e hora que cada colaborador pega esse EPI. Excelência, eu requiro que desconsidere a fala da requerente. Bem, juntado o laudo pericial no sistema do PJE e também tomado como prova. Passa agora a oitiva das testemunhas. A reclamante trouxe testemunhas? Sim, excelência. A reclamante trouxe testemunha, é o senhor João de Deus. Senhor João de Deus, por favor, pode entrar. Boa tarde. O senhor pode... o senhor trouxe a sua identificação pessoal? Ou algum documento pessoal? Obrigada. Senhor João de Deus, confere. Sim. Senhor João de Deus, o senhor é amigo ou inimigo de alguma das partes? Não, excelência.
Senhor João de Deus, o senhor está compromissado em dizer a verdade e tem a consciência de que, se mentir, poderá responder por um processo pelo crime de falso testemunho. O senhor está ciente disso? Sim, excelência, estou ciente. Seu documento. Passo a palavra para a advogada da reclamante, fazer perguntas para a testemunha. Senhor João de Deus, qual a função que você exercia na empresa? Você pode falar, senhor João de Deus. Eu era auxiliar de produção. E a testemunha era auxiliar de produção na empresa. Por quanto tempo o senhor exerceu essa função na empresa? E por quanto tempo o senhor exerceu a função na empresa? Bom, eu trabalhei lá por 1 ano e meio. E a testemunha trabalhou na empresa por 1 ano e meio. O senhor poderia me confirmar que trabalhou junto com o reclamante e seu Raimundo Nonato nessa função durante esse período? Senhor João de Deus, o senhor pode confirmar que trabalhou com a reclamante e junto também com o senhor Raimundo Nonato, nesse período em que laborou na empresa? Sim, excelência, eu posso confirmar sim. Na fábrica, a gente trabalhava em grupo, de 5 pessoas, né? E no meu setor, nós éramos todos, né, auxiliares de produção e nós éramos nós três, né? Nós três mais 2 pessoas. Testemunha afirma que trabalhava na empresa, era um grupo de 5 pessoas, na função de auxiliar de produção. Eram eles, mais 3 pessoas. O senhor poderia me informar o quanto você recebia na empresa? Qual remuneração o senhor recebia na empresa? Bom, eu recebia um salário mínimo. E a testemunha recebia na empresa um salário mínimo. O senhor poderia confirmar que seu Raimundo Nonato recebia um valor de remuneração salarial comparado ao seu e da reclamante? O senhor pode confirmar que o salário do seu Raimundo Nonato era superior ao da reclamante e ao seu? Sim. De quanto era esse salário? Bom, numa conversa, né, informal onde nós falávamos sobre de pagamento, né, e salários, contas a pagar, né, seu Raimundo Nonato, ele, em um momento dessa conversa, ele mencionou que ganhava em torno de aproximadamente R$ 1.500, né, e a partir desse momento nós percebemos que ele, né, apesar de desempenhar a mesma função que a nossa, ele tinha um salário diferente, superior ao nosso, né. A testemunha afirma que o seu Raimundo Nonato recebia um valor de aproximadamente R$ 1.500. Ficou sabendo, numa conversa informal, o valor do salário. Ele e seus demais colegas perceberam que esse valor era diferente ao deles. Meritíssimo, me dou por satisfeito. A advogada reclamada passa ao senhor as perguntas. Sim, excelência. Excelência, a testemunha já respondeu, o seu João de Deus. Porém, gostaria que esclarecesse só mais um ponto. Durante esse ano e meio que ele trabalhou na empresa, ele trabalhou sempre na função de auxiliar de produção? Nesse período que o senhor, João de Deus, trabalhou na empresa, sempre foi na mesma função, a função de auxiliar de produção? Sim, excelência. Quando eu entrei na empresa, eu entrei para trabalhar mesmo como auxiliar de produção e continuei lá nessa função até o momento em que eu saí da empresa.
Testemunha afirma que sim, trabalhou na empresa na mesma função, como auxiliar de produção, até a saída da empresa. Certo, excelência. Satisfeito, sem mais perguntas. Reclamante, a testemunha está dispensada. Meritíssimo, ele está dispensado sim. Reclamante, tem mais alguma testemunha? Não, Excelência. Bem, por encerrada a oitiva das testemunhas, eu abro o prazo de 5 dias, solicitado pela parte reclamada, para que junte o registro de produtividade de cada um de seus funcionários, conforme foi solicitado. Passo agora à última tentativa de conciliação. Pergunto se as partes têm interesse em conciliar. Parte reclamante tem interesse em conciliação? Não, Excelência, por enquanto não. Parte reclamada tem interesse em conciliação? Não, excelência. Bem, passo agora então às alegações finais. Primeiro a parte reclamante, após a parte reclamada. Excelência, a reclamante gostaria de requerer a homologação do acordo que for firmado aqui, que seja constituído o título executivo judicial e, ademais, requerente procedência dos demais pleitos. Feito a inicial, quais sejam o adicional de periculosidade e o pedido de equiparação salarial? Excelência, ofereço as alegações finais orais. Inicialmente, requeiro a homologação de acordo nos termos firmados nesta audiência e que diz respeito ao pedido de equiparação salarial, requer a sua improcedência, conforme as provas constantes nos autos, principalmente o termo de produtividade que será anexado. Quanto ao adicional de periculosidade, a empresa reconhece e firmará a sua liquidação. Excelência, a reclamante ela impugna o laudo pericial até o momento. Bom, então, terminadas as alegações finais, eu homologo acordo realizado quanto à indenização pela reintegração nos moldes já afirmados. E, ao mesmo tempo que deixo concluso para julgamento em relação aos outros pleitos. E dispenso as partes. Dou por encerrada a audiência, estão todos dispensados.